peregrino, olá peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica no canal do Peregrino Cristão. É um prazer, é um privilégio muito grande ter aqui a sua companhia. Temos aqui uma mensagem que certamente vai falar ao meu e ao seu coração. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa reflexão bíblica, eu gostaria de convidar a você que ainda não é um inscrito aqui do canal, para fazer aqui a sua inscrição. Junte-se a nós, vamos caminhar conosco. Será um privilégio ter aqui a sua companhia. Também não se esqueça de ativar aí o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição desse vídeo, como eu sempre faço, vou deixar aqui para você o endereço para que você possa encontrar e seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram e também os podcasts, disponível para que você possa também ouvir mensagens bíblicas aonde quer que você esteja. Tudo isso vai estar aqui, disponível na descrição para você. Ok? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos aqui ao capítulo de número 2, Salmo capítulo 2. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam pelo caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Palavra de Deus, Senhor, eis aqui a tua palavra. Fala conosco através, Senhor, desta mensagem. Que sobre nós se acenda a tua luz, que o Espírito Santo possa derramar a unção, Senhor, para que possamos compreender, ouvir aquilo que tu quer nos dizer com esse texto bíblico. Alimenta a nossa alma e o nosso coração. Usa-me como um instrumento, Senhor, em tuas mãos, para levar até as pessoas palavra de salvação e a tua palavra de vida eterna. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, nos livros de Salmos, nos Salmos nós temos diversos textos que são considerados textos messiânicos. Texto messiânico é aquele texto que ele é citado no Novo Testamento com referência a Cristo Jesus. E ao todo nós temos 13 salmos onde nós temos essa condição, que se encaixam nessa condição. E pelo que nós conseguimos ler aqui no texto e pelo próprio título que esse texto carrega, nós estamos aqui diante de um salmo que se enquadra nessa definição. Nós vimos aqui o título desse salmo, ele é o reinado do ungido de Deus. Na verdade, este salmo aqui, o Salmo 2, ele é considerado o salmo mais messiânico de todos, pois ele é citado 18 vezes no Novo Testamento. O texto em si, ele não revela o autor, não fala da autoria, mas ela é reconhecidamente atribuída a Davi. Mas, portanto, se nós tivermos aqui condições de perceber,
nós vamos ver que o Salmo, pelo menos, ele traz 4 divisões. Temos aqui a voz das nações, nós temos também a voz de Deus para as nações, a voz de Cristo Jesus e, por fim, a voz do Espírito Santo. E o tema central desta mensagem é a soberania de Deus e o reino de Cristo Jesus. O reino de Jesus, ele nasceu, ele cresce e ele prevalece sobre o reino usurpado por Satanás. O fato é que, embora os nossos olhos carnais não possam enxergar, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que nós possamos imaginar. Existe uma intensa e constante batalha aonde céus e inferno se opõem e são travadas constantemente. Mas o lado bom de toda essa história é que nós temos a palavra revelada de Deus e nós já sabemos quem é que vence no final. Nada e nem ninguém poderá se opor ou deter o avanço do reino de Cristo Jesus neste mundo. Amém? Nos 3 primeiros versículos, nós podemos ver aqui que as nações se levantam e se opõem ao reino de Deus. Se enfurecem com coisas vãs. A expressão coisas vãs significa dizer que o esquema deles é destituído de proveito. Ou também podemos assim chamar que é algo totalmente fútil. O objetivo é tentar atrapalhar a vontade revelada de Deus. Eles estão tentando a todo custo descobrir como Jesus pode ser destronado e o cristianismo em si aniquilado. Os reis da terra, que nós vimos citado aqui no verso 2, são representantes de seus povos. São pessoas que, quando num país democraticamente eleitos, representam suas nações e a ideologia daqueles que os elegeram. Portanto, eles governam e tudo aquilo que fazem representa a vontade da maioria daquela sociedade, daquele povo, daquela nação que os escolheu para os representar. Mas nós temos observado dia após dia que existe um ódio desenfreado e uma conspiração em andamento contra Deus e contra o Evangelho de Cristo Jesus. Esse plano em algumas nações parece estar muito mais avançado do que em outras, mas a verdade é que ele é real e que, de certa forma, atinge todas as nações. Antigamente as pessoas ainda se preocupavam um pouco em fazer algum tipo de perseguição ao cristianismo e faziam isso de forma até que meio que velada. Mas hoje não. Hoje já não existe mais essa preocupação. A perseguição contra nós cristãos, ela é aberta. Não fazem mais questão nenhuma de tornar isso discreto. E sabe por quê? Porque cada vez mais os adeptos corrompidos por Satanás aumentam e fortalecem a oposição contra o cristianismo. Seguramente tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, mas nós podemos dizer que a perseguição ela já não ocorre mais de forma escondida, ela é feita descaradamente. E o fato é que se você confronta com a verdade, com a palavra de Deus, aquilo que o mundo hoje chama de politicamente correto, você é perseguido, você corre o risco de ser processado, acusado de tantas outras coisas, inclusive de preconceito. Querem nos obrigar a negar a nossa fé, querem nos obrigar a negar as verdades bíblicas escritas na palavra de Deus. E muitas das vezes a arma
utilizada pelo mundo das trevas é o próprio poder instituído usando a força coercitiva do próprio Estado. Se valem de leis, de um sistema judiciário e da coerção de uma forma geral para poder se opor àqueles que pensam e que acreditam em coisas diferentes daquilo que eles querem impor. Não nos permitem sequer, muitas das vezes, contradizer suas linhas ideológicas. Falam em liberdade, mas cerceiam a liberdade daqueles que pensam simplesmente diferente deles. Você há de convir que pastores, pregadores, missionários e cristãos, de uma forma geral, estão sendo presos pelo mundo por pregar a palavra de Deus, por pregar a verdade e por confrontar o mundo das trevas com as verdades bíblicas. O fato é que a invisível guerra espiritual do bem contra o mal, que começa num plano que nós não conseguimos enxergar, que é o plano espiritual, tem desdobramentos que ocorrem neste mundo real, neste mundo físico, aonde eu e você estamos inseridos. E no verso 3, o salmista nos revela que o propósito e a motivação deles é romper os laços e sacudir aquilo que eles chamam de algemas. A verdade é que as pessoas não querem mais se submeter à soberania de Deus, e muito menos aos limites impostos pela palavra de Deus. O mundo enxerga Deus, o mundo enxerga Cristo Jesus e o mundo sabe da palavra de Deus, mas eles entendem que isto é algo que os escraviza, é algo que os amarra. No entanto, nós que somos cristãos, sabemos que não é assim. Na verdade, é totalmente oposto a esse conceito. Em Cristo Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado. Em Cristo Jesus, nós somos livres da condenação eterna. A lei de Deus não é um julgo para nós cristãos, pelo contrário, ela é limite. São limites de proteção que nos ajudam a viver em santidade, imitando aquele que nos salvou. A primeira carta de João, capítulo 5, no verso 3, nós temos lá escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E lá em Tiago, capítulo 1, no verso 25, também está escrito: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Portanto, a verdade é que para nós cristãos, a verdadeira liberdade é submeter-se a Deus e fazer a sua vontade e assim sermos bem-aventurados. O salmista também revela aqui que dos versos 4 ao 6, que mesmo diante a todo esse cenário que para nós parece que está cada vez mais opressor, a sensação que muitos têm é que o mundo das trevas vai prevalecer sobre a igreja de Cristo Jesus. Mas mesmo diante de todo esse cenário, que é cumprimento da palavra de Deus, Deus está tranquilo no trono da sua glória. O verso 4 nós lemos aqui que Deus reage a todas essas situações, a essas ameaças, com desdém e com humor. Por quê? Porque Deus está entronizado nos céus e a sua soberania não corre perigo. Deus é o Altíssimo. Deus é o Supremo. Ele é o Senhor de todas as coisas e de tudo aquilo que existe. E diante da sua grandeza e da sua majestade, as nações são absolutamente nada. Da onde que você tirou isso, Marcos? Da palavra de Deus. Vamos ler aquilo que está escrito em Isaías, capítulo 40, versos 15 e 17. Isaías lá escreveu: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão
de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Diante dele, todas as nações são como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O comportamento de Deus diante de todo esse cenário relata o desprezo de um vencedor por alguém que já sabe que está derrotado. Não há nada que poderá prevalecer contra o Senhor. Diante de tudo aquilo que está acontecendo agora e que parece que Deus está simplesmente inerte, na verdade, não passará nada impune aos olhos do Senhor. No verso 5, nós lemos aqui que Deus reserva a sua ira para um futuro julgamento. No tempo de Deus, ele fará ira contra os pecadores, punindo-os com justiça. Na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, lá no verso 8, nós temos escrito: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua segunda vinda. O dia do acerto vai chegar. Um dia essa conta do mundo contra Deus vai ter que ser paga. Agora, resta apenas saber se você vai estar do lado de quem cobra a conta ou do lado de quem paga. O verso 6 confirma a escolha de Deus Pai de colocar Jesus como rei de todas as nações. Inicialmente, Deus aqui instituiu Davi como rei de Israel. E Davi foi um homem que na teologia nós chamamos de um tipo, porque ele aponta para Cristo Jesus. Israel hoje não tem um rei, mas há um rei entronizado na Sião celestial, que é Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que ele está exaltado à destra de Deus Pai, com toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é a cabeça de todas as coisas, inclusive da sua igreja. Do verso 7 ao verso 9, nós podemos ver que agora o próprio Jesus, o Messias ungido de Deus, vai falar através do salmista. E aqui ele diz, pelo menos, 3 coisas importantes que nós podemos perceber. Primeiro, o reino do Messias é constituído por um decreto eterno de Deus, e nada pode mudar aquilo que Deus escreveu. Deus não discute e não faz consulta, ele decreta. Segunda observação que nós podemos fazer: o reino do Messias abarcará todas as nações. Por ser o Filho de Deus, Jesus recebe por herança todas as nações da terra. E a terceira observação que nós devemos fazer: o Messias reinará de forma soberana sobre as nações. Jesus exercerá com firmeza o seu reinado sobre as nações. E nós vimos aqui no texto bíblico, a vara de ferro que nós lemos faz referência a um instrumento na mão de quem tem autoridade. E o ferro traz a ideia de um castigo rígido, dolorido e de uma severa punição. O texto nos fala também que ele irá despedaçar as nações como vaso de oleiro. Isso denota uma maldição e uma execração, porque nos leva à referência dos antigos reis, em que tinham por costume, antes de sair para uma guerra, quebrar vasos de barro, aonde naqueles vasos havia o nome escrito dos seus inimigos. E para que ninguém venha alegar que não sabia, do verso 10 ao 12, o Espírito Santo vai nos trazer aqui, na voz do Espírito Santo, através do salmista, alguns alertas. Primeiro, nós vamos ver a quem ele fala. Para quem que é a advertência? A advertência é aos reis da terra. Ele adverte aos líderes das nações e a todos que o recebem a autoridade provinda de Deus.
todos os governantes da terra são instituídos por Deus e todos um dia prestarão conta de todos os seus atos. Segundo aspecto que nós podemos ver aqui na fala do Espírito Santo, o que ele fala? Então ele dá aqui algumas orientações. Primeira, sejam prudentes. Ou seja, diante do senhorio do Senhor Jesus, a decisão é render-se a ele. Sejam ensináveis. O texto fala, deixem-se advertir. Devemos aprender de Deus a fim de prevenir o pecado. Adorem a Deus, sirvam ao Senhor e alegrem-se nele com tremor. E por fim o Espírito Santo disse, beijem a Jesus. Isso significa, tenham reverência ao Rei dos Reis. Submetam-se a ele. Aqui não se trata de um beijo de traição como o de Judas, mas um beijo de reconciliação com Deus, um beijo de adoração e de submissão ao Rei dos Reis. E por fim, um terceiro ponto que o Espírito Santo traz aqui é o que ele fala e por que ele fala. Ele fala para que aqueles que rejeitam ao Senhor fiquem atentos, porque sofrerão consequências trágicas e terríveis. Sem dúvida alguma, isto é um alerta aos reis de todas as nações e, por que não, aqueles que o elegeram e que induzem através da sua ideologia como um governo deve gerenciar a sua nação. Ao rejeitarmos a autoridade e a soberania de Deus, provocamos a sua ira e ficamos sobre o juízo da condenação de Deus. E quem ficar nesta condição perecerá para sempre, será condenado ao inferno para toda a eternidade. No entanto, há uma palavra de esperança. O salmista termina nos trazendo uma mensagem de esperança para aqueles que se refugiam no Senhor. Para nós, há aí uma bem-aventurança. Há uma felicidade suprema que nos aguarda na eternidade. O mesmo Deus que vai destruir seus inimigos é aquele que se coloca como um salvador para aqueles que nele confiam e que nele se refugiam. É por isso que quando nós olhamos para este texto como pregadores da palavra de Deus, nós não devemos pregar meias verdades. Há o amor e a misericórdia de Deus que é algo sem fim, mas também há em Deus um fogo devorador para aqueles que escolhem ser seus inimigos e rejeitar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria de fechar essa palavra com apenas uma reflexão. Jesus reina sobre todas as nações e nós devemos nos curvar diante da sua presença e nos submeter por completo ao seu senhorio. Amém? Eu gostaria de orar com você. Vou pedir para que você, então, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Sabemos, ó Cristo Jesus, que Tu estás entronizado à destra de Deus Pai e que Te foi dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós Te louvamos e Te adoramos, ó Filho de Deus, porque sabemos que tudo o que fizestes por nós foi feito para nos oferecer a oportunidade de um dia estarmos aí na Tua glória e contigo reinarmos por toda a eternidade. Senhor, nós Te pedimos neste momento que diante de um cenário de perseguição contra aqueles que Te seguem, contra a Tua palavra, contra a Tua igreja, ó Senhor, mesmo que da forma mais velada que possa ser, nos dê, Senhor, sabedoria, força e coragem para resistir ao inimigo e continuarmos firmes, lutando esta peleja sem desanimar.
Senhor, a sua palavra em Efésios capítulo 6, no verso 12, nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E é por isso, ó Senhor, que neste momento nós queremos interceder por aqueles que nos perseguem. Senhor, eles fazem isso porque eles ainda não foram alcançados pela tua poderosa mão. E porque muitos ainda estão com seus corações endurecidos, presos nos prazeres e nas paixões deste mundo, atados pelas amarras de Satanás. Senhor, nós queremos te pedir que haja neste momento um quebrantamento, que cadeias possam ser quebradas e que esses corações, ó Pai, possam ser ministrados pelo Espírito Santo e que ele possa lhes abrir os olhos para que eles possam enxergar a ira futura que está por vir. Senhor, tenha misericórdia dessas almas e revela-te a elas. Pai, te entregamos em tuas mãos os governantes de todas as nações. Sabemos que todos eles estão aonde estão, porque tudo é permissão da tua vontade. Sabemos que a tua palavra há de se cumprir e que dias difíceis virão, mas nós te pedimos, ó Pai, seja com esses homens. Dê a eles sabedoria do alto, que teu Espírito Santo possa estar sempre os guiando e direcionando as nações. Protege, Senhor, o teu povo. Guarda, Senhor, os teus filhos. Provê, Senhor, os necessitados e movimenta a tua igreja para que ela possa estar cada dia mais firme e fortalecida na tua palavra. Nos ajude, ó Senhor, nessa missão e nesse desafio de levarmos a tua palavra a toda a criatura. E que mais discípulos de Jesus possam surgir mediante o pregar da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo doce privilégio que nos deste de ter se revelado a nós. E te agradecemos por ter sido alcançados pela tua graça. Te pedimos, Pai, a tua unção sobre as nossas vidas e que todos os dias que nós possamos estar cada vez mais próximos da tua presença. Em nome de Cristo Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Querido, se você gostou desse vídeo, se essa mensagem falou ao teu coração, não se esqueça de deixar aí o teu like, um comentário, e é muito importante que você também compartilhe este vídeo. Faça com que essa mensagem chegue aos corações de tantas pessoas que estão por aí sedentas, perdidas, que a palavra de Deus possa entrar na vida delas e que a graça que hoje alcançou a mim e a você também possa vir a alcançar o coração deles. Um forte abraço, fique com Deus, Deus te abençoe e, se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.